Olá, meus amigos, minhas amigas. É com muita alegria que nós retornamos para mais um episódio do nosso estudo semanal Conhecendo o Nosso Lar, onde sábado a sábado vamos analisando capítulo a capítulo, retirando não somente novas perspectivas de conhecimento sobre a vida no mundo espiritual, mas, como estamos vendo, acalentando e cumprindo aquela intenção de André Luiz, que é de auxiliar a nós encarnados a já irmos nos espiritualizando enquanto estamos ainda nessa experiência abençoada no corpo físico. Então, você que nos acompanha pelas plataformas do Conhecendo o Espiritismo, ou pelas redes sociais da Federação Espírita Amazonense, que replica carinhosamente esse estudo, sintam-se todos bem-vindos. No nosso estudo de hoje, nós vamos analisar o capítulo 10, intitulado No Bosque das Águas. De certa forma, esse capítulo dá continuidade ao diálogo de André Luiz com Lísias, no que diz respeito à questão da alimentação, mas com algumas diferenças, porque aqui nós vamos ver que os recursos da água não se limitam à questão da nutrição na colônia Nosso Lar. Ela cumpre outras funções que são de fundamental importância para todas as atividades que são desempenhadas na colônia. Portanto, nós vamos analisar esses aspectos e vamos nos utilizar da mesma estratégia da semana passada. Em alguns estudos, nós começamos direto com o texto da obra, mas tanto na semana passada quanto hoje, nós vamos fazer uma introdução conceitual que nos ajuda a entender a argumentação de Lísias quando vai nos explicar a questão não somente da água, mas de certa forma também para a gente entender ali como é que funciona a questão, por exemplo, do aeróbus, que André Luiz cita, que ficou muito impressionado quando se deparou com esse meio de transporte. Então nós vamos ver que há um elemento comum, conceitual, que nos ajuda a entender esses dois pontos que aparecem nesse capítulo 10. Então nós vamos anteceder ao início da leitura do capítulo com essa breve introdução. E aí no final nós vamos fazer um breve desdobramento também para analisarmos a questão da água fluidificada que nós usamos como, de certa forma, tratamento espiritual nos nossos centros espíritas. E vamos ver que esse capítulo nos fala muito a respeito desse tema também. Então, prossigamos no nosso estudo. Nós vamos aqui ver 3 perguntas que estão lá no Livro dos Espíritos e que nos ajudam a entender o que está por detrás da argumentação de Lísias no que diz respeito à água ali na colônia Nosso Lar. Sempre que nós vemos estruturas análogas sendo citadas na obra, nós nos perguntamos se no mundo espiritual existem as mesmas coisas que existem aqui no plano dos encarnados. E aí, para que a gente possa entender como é que se dá, de certa forma, essa analogia, nós vamos então ver a questão de número 30, que está lá no Livro dos Espíritos, em que perguntam-se aos imortais, por exemplo, se a matéria é formada de um só ou de muitos elementos. Repito, a pergunta está questionando se a matéria como um todo ela é formada de um só ou de muitos elementos. Essa é uma pergunta que ocupou o começo da filosofia, quando ela ainda analisava as questões materiais
no mesmo conjunto de conhecimento das questões morais, depois a gente teve uma bifurcação, a filosofia se ocupou das questões éticas, entre outras, e a física assumiu essa tarefa de estudar essas questões mais voltadas para a matéria. Então, essa questão ela é pergunta da humanidade desde os primórdios do conhecimento humano. Alguns filósofos bastante antigos, como por exemplo Demócrito, trouxeram aí a ideia do átomo. Hoje nós temos a ideia, por exemplo, do bóson de Higgs, da partícula de Deus. Nós não vamos nos aprofundar aqui, mas são, de certa forma, caminhos que a humanidade tomou para tentar responder essa questão. Então é de suma importância nós vermos, e com muita curiosidade, o que os espíritos vão nos dizer para essa pergunta muito interessante formulada sobre a matéria. Eles respondem que a matéria é formada de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Então vamos lá. Marcelo, como é que eu entendo o fato de existir alimento, que nós vimos no capítulo anterior aqui e na coluna espiritual? Como é que eu entendo o fato de existir água aqui e no mundo espiritual? E outras estruturas, como por exemplo, o aeróbus, que André Luiz, de certa forma, aí, se utiliza para fazer o transporte até o Bosque das Águas. Como é que existe essa gradação de matéria? Vejam que os espíritos estão nos ensinando que a matéria é formada de um só elemento. Todos os demais, tudo o que nós conhecemos, carro, água, árvore, ar, enfim, tudo são transformações dessa matéria primitiva. Então aqui nós já temos uma pista essencial para compreendermos como que podem existir estruturas análogas no mundo espiritual às que nós temos aqui. Mas vamos continuar, nos acompanhem. Na questão 31, perguntam-se aos espíritos de onde se originam as diversas propriedades da matéria. Aqui a pergunta já é com relação às propriedades da matéria. Densidade, elasticidade, enfim. De onde se originam essas propriedades? Os espíritos respondem que são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Então, como é que eu tenho matérias que têm odor, que têm uma sensação de textura diferente, que têm cor diferente, enfim? De onde se originam essas diferenças de propriedade? E aí os espíritos estão nos dizendo que essas moléculas elementares, essas moléculas primitivas, sofrem modificações quando se unem de determinada forma e em certas circunstâncias. Finalmente, na questão de número 33, a pergunta é: a mesma matéria elementar, é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? A resposta é afirmativa dos espíritos e eles complementam que é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. E aí Kardec comenta brevemente o seguinte, uma parte do comentário dele que nós trouxemos, o comentário é maior. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Pois bem, o que eu gosto de utilizar como metáfora para que a gente possa entender isso? Quando você brinca de massinha de modelar, por exemplo, com o teu filho ou com qualquer criança ali no jardim, no maternal,
você tem uma matéria primitiva, da qual você vai ensinar a criança a fazer carro, árvore, gente, enfim. Esse elemento primitivo que os espíritos se referem, a qual aqui eles se referem, seria essa massinha de modelar, que é a base para toda a matéria que nós conhecemos no universo. A ciência já comprova hoje a existência desse elemento primitivo e caminha na investigação desse elemento. Fato é que o que os espíritos estão nos dizendo é que nós temos uma matéria elementar primitiva. O que isso significa para a gente compreender a questão da água e do aeróbus em nosso lar? Tudo que existe no mundo espiritual também é matéria. Eu vou repetir essa informação porque ela é de suma importância. Tudo o que existe no mundo espiritual também é matéria. Marcelo, em outra densidade, claro, você deve estar se perguntando, em outras configurações, em outras sutilezas, mas ainda assim é matéria. Em doutrina espírita, quando nós contrapomos mundo material e mundo espiritual, é uma forma de nós utilizarmos essa palavra dizendo que a matéria do mundo físico tem uma densidade que os sentidos do encarnado conseguem captar e manipular, perceber. Mas no mundo espiritual, as estruturas que existem lá, os elementos, também são matéria, com a única diferença que estão em densidades diferentes. Então, eu me lembro de certa vez, em uma palestra com o querido amigo Raul Teixeira, que é um grande estudioso, orador do nosso movimento espírita, ele brincava dizendo assim, na hora da palestra, se eu desencarnar agora, o corpo tomba, o espírito deixa o corpo e eu já estarei no mundo espiritual, que é aqui paralelo ao mundo físico. A diferença é que nós estamos falando de densidades de matéria diferentes, mas a matéria, na sua origem, ela é a mesma. A diferença é que ela vai se configurando de formas diferentes. A partir dessa reflexão, você pode entender, por exemplo, a fala do espírito Lísias, quando diz que a água ela é muito mais sutil do que a que nós temos aqui na Terra. A água em nosso lar é muito mais sutil do que nós temos aqui na Terra. A água no nosso plano já é um elemento curiosíssimo. Sempre me despertou a atenção. Quando você olha ali a textura da água, é fantástico você ver como esse elemento ele tem características únicas e muito impressionantes. Quando nós vamos para o mundo espiritual, a água ela tem uma outra densidade ainda mais sutil e ela tem características e propriedades que a tornam únicas frente aos outros elementos, que nós vamos estudar em seguida aqui. O que essas três perguntas devem nos fazer entender? Outro exemplo, quando André Luiz se refere, por exemplo, à matéria que é constituída, ali, da qual o aeróbus é constituído, ele diz que é uma matéria mais elástica do que nós vimos na Terra, ou por exemplo, a gente poderia dizer mais sutil. É matéria, é o meio de transporte que existe nessa colônia espiritual, mas tudo ali, repito, é feito de uma matéria mais sutil. Então, todas as vezes que você tiver uma dúvida sobre corpos ou substâncias que existem no mundo espiritual, basta você imaginar que são mundos análogos, com diferenças, é claro, e que a mesma matéria que constitui o mundo físico constitui o mundo espiritual, com a diferença de que lá ela é mais sutil, né, mais delicada, se assim nós podemos dizer. As palavras do nosso vocabulário humano são sempre muito difíceis para descrever essas coisas, os próprios espíritos nos dizem.
Então, feita essa introdução, a partir desse olhar que o Espiritismo nos oferece, é possível entender o que Lísias vai nos falar a respeito da água. Nós não vamos nos deter muito na questão do aeróbus, até porque a partir dessa introdução fica fácil de entender que é perfeitamente possível de existir meios de transporte numa colônia espiritual, ainda mesmo quando nós imaginamos, ou mais ainda quando nós imaginamos que essa colônia ela é de transição. Lembrem-se sempre disso. Ao mesmo passo que ela está unida às esferas superiores, ela também está próxima à Terra. Os espíritos superiores não precisam de meio de transporte para se locomover. Na verdade, os espíritos, digamos, puros, eles alcançam qualquer região pelo simples ato de vontade. Se nós temos em nosso lar um veículo de transporte análogo ao que seria, por exemplo, um trem, um bonde, isso não nos deve impressionar. Na verdade, isso deve fazermos perceber que essa colônia, ela ainda de fato é bem próxima às estruturas que nós temos da Terra, porque os espíritos que para ali vão, muitos deles, a maioria deles, não conseguem fazer a locomoção sem meios de transporte. Os espíritos superiores conseguem, por exemplo, nós vemos na literatura espírita, a locomoção volitando, ou seja, como se você estivesse ali flutuando por cima da atmosfera. Disso depende o grau de espiritualização ou de desmaterialização, entre aspas, podemos dizer assim, do próprio espírito. Então, nós não vamos nos deter no aeróbus, porque ele não é tão importante assim, a não ser do ponto de vista da análise que nós estamos fazendo. Vamos partir, portanto, para a questão da água em si. No trecho do diálogo que nós estamos trazendo, analisa-se o seguinte: Lísias diz que a água ali em nosso lar tem outra densidade. Vejam só, ela é muito mais tênue, pura, quase fluídica. Portanto, mesma matéria da Terra, mas com outra densidade, muito mais tênue, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Essa pergunta ela é muito interessante, porque André Luiz deve imaginar que o serviço de distribuição da água estaria afeiçoado ali ao ministério mais próximo daqueles que se unem à Terra, quando na verdade é o contrário. Lísias diz que esse é um dos raros serviços materiais do ministério da união divina, que é aquele que aproxima a colônia espiritual, o nosso lar, das esferas superiores. E aí o André Luiz, claro, fica surpreso, né? Pergunta ali, que diz, como assim? E aí o Lísias vai explicar para a gente o porquê que quem coordena esse trabalho de distribuição da água é o Ministério da União Divina. Conhecendo-a mais intimamente, explica ali Lísias: sabemos que a água é o veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Então vejam só, a água é como se fosse um condutor universal, da mesma forma que ela é aqui no nosso plano físico, ela continua sendo no plano espiritual. É por isso que Lísias está dizendo que ela é um dos veículos, ou é o veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Se nós temos ali em nosso lar uma grande demanda por nutrição, nesse sentido mais fluídico, como nós estamos vendo a partir do conhecimento que já temos do estudo do capítulo anterior, e temos uma alta demanda por medicação, é claro que a água será essencial. Eles estão
se dirigindo aqui para o Bosque das Águas, que é o local onde a gente vai encontrar esse rio, essa origem, digamos assim, desse fluxo de água que chega na colônia. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Vamos já ver o que significa esse magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Então, juntamente com o Ministério da União Divina, o Ministério do Auxílio também faz essa manipulação da água, inserindo ali nela princípios que são captados da luz do sol e do magnetismo espiritual. Só que, vai dizer André, acontece, porém, que só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior, vejam só, entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Como é que funciona essa divisão de tarefas? O Ministério da União Divina, ele por ser o detentor desse padrão de espiritualidade superior, ele é responsável pela magnetização geral das águas. É como se fosse uma grande estação de purificação ainda maior dessa água, que com certeza não é poluída como a que temos aqui. Não confunda, né? Quando a gente fala purificação, a gente não está falando estação de saneamento de uma água altamente poluída. A gente está imaginando que esse rio ele chega ali em nosso lar e os ministros da União Divina, pela sua elevação espiritual, pelo seu padrão de espiritualidade superior, são os que são capacitados para colocar nessa água as substâncias necessárias para que elas possam servir toda a colônia. Então veja que quando nós falamos de água no mundo espiritual, nós estamos falando de uma ferramenta importantíssima, assim como nós falamos aqui na Terra, com a única diferença de que lá os espíritos estão muito conscientes do potencial maior que a água tem e que ultrapassa o suprimento das necessidades materiais, como nós temos aqui no nosso plano físico. Daí que o Ministério da União Divina, que é o ministério responsável pela união da colônia com as esferas superiores, ter o padrão de espiritualidade compatível com o exercício dessa tarefa de magnetização da água. Porque não é a simples manipulação de elementos químicos como é aqui no nosso plano. Para magnetizar a água com as substâncias necessárias, é preciso que se tenha recursos de virtude, conquistas em âmbito moral. É preciso ter uma mente voltada para o bem na sua quase totalidade. É preciso viver em clima e em sintonia com a espiritualidade superior, um clima de paz, enfim, um conjunto de pré-requisitos que só vão ser encontrados nos ministros que trabalham aí no Ministério da União Divina. Vejam que lição preciosa para todos nós que manipulamos a água aqui na Terra, muitas vezes desatentos das funções que ela pode ter, sem percebermos também que muitas vezes a gente joga na água, no que diz respeito à água do planeta Terra aqui do nosso plano, não somente lixo, dejetos. Imaginem o esforço que a natureza tem que fazer e o papel importante que a água cumpre aqui no nosso plano
para desintoxicar a atmosfera espiritual e a própria água em si dos pensamentos de depressão, tristeza, raiva, insatisfação, enfim, egoísmo que ainda permeia na sua maioria na nossa psicosfera, na nossa atmosfera. Então daí a gente compreender a referência que o Emmanuel faz, por exemplo, sempre é muito comum nós vermos isso nas mensagens desse espírito, o espírito de serviço que a natureza tem para com o homem, porque o tempo inteiro ela está purificando e auxiliando a psicosfera dos encarnados nesse processo de saneamento, tendo em vista que os nossos padrões mentais e sentimentais, em virtude do nosso pouco grau de elevação espiritual, são muito densos, são muito pesados. Então, em algumas instituições, a gente deve imaginar hospitais, enfim, centros espíritas e outras instituições religiosas, a manutenção de uma psicosfera mais agradável, ela é de fundamental importância para que as atividades ali feitas possam ser realizadas a contento. Prossigamos. Lísias vai dizer aqui que vai chegar um ponto em que nós encarnados, que não nos damos conta ainda do potencial que a água tem, compreenderemos então que a água, como fluido criador, absorve, vejam o exemplo aqui de Lísias, em cada lar as características mentais de seus moradores. Meus amigos, essa informação eu vou usar aqui um adjetivo que talvez não seja o ideal, mas ela é assustadora. Porque em cada casa que nós encontramos, que nós entramos, incluindo a nossa, Lísias está nos dizendo que existe um padrão mental muito particular em virtude do padrão dos espíritos que ali habitam, daquilo que eles consomem e produzem a nível de informação, de sentimento, de pensamento, e que a água daquela casa, ela absorve essas características mentais dos seus moradores. Faz uma avaliação agora, por exemplo, comigo, de como é o padrão mental emocional do teu lar. Imagina, ao longo de 24 horas, nós já propusemos esse exercício com relação ao padrão mental individual, agora vamos colocar ele para o lar como um todo. Imagina ao longo de 24 horas, como é que aqueles que moram no teu lar, incluindo você mesmo, se sentem. O que é que vocês pensam? O que é que vocês assistem? O que é que vocês alimentam no que diz respeito ao padrão emocional? E imagina que a água da tua casa e todas as outras substâncias estão absorvendo essas características mentais. Daí nós não entendemos muitas vezes por que existem lares em que o adoecimento ele é permanente, ele é corriqueiro. Nós não estamos, claro, reduzindo aqui a uma causa única, mas certamente que esse padrão mental ele contribui para a saúde não somente física, mas emocional, mental dos habitantes de um lar, de uma casa. E aí prossegue Lísias, a água no mundo não somente carrega os resíduos dos corpos, ou seja, os dejetos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção da vida, absorvendo amarguras, ódios, espalhará bênçãos da vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios, ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima.
A gente sempre costuma se referir, muitas vezes, quando a gente está ali no meio do trânsito, no meio do caos das nossas cidades, ao planeta como um lugar que está em declínio. Mas o que Ulisses está nos trazendo aqui é uma visão da misericórdia divina, que, sabendo da dificuldade dos espíritos que aqui habitamos, oferece a natureza como um grande filtro que, por meio das árvores, das águas, de todos esses recursos naturais, ela vai saneando a nossa atmosfera coletiva e a nossa atmosfera íntima. Vejam as ferramentas que o planeta nos oferece para que, quando mergulharmos no corpo, pudermos aurir condições de irmos modificando internamente esse padrão mental e nos transformando também num agente de colaboração, emitindo coisas diferentes. A gente vê o tanto que a gente ainda tem que caminhar quando a gente percebe que nós ainda nem sequer nos conscientizamos para a necessidade de cuidarmos dos recursos físicos propriamente ditos. A gente tem dificuldade de não poluir os rios, a gente tem dificuldade com relação à preservação da natureza, ao equilíbrio biológico do ecossistema material do nosso planeta. Mas o que Lísias está nos dizendo é que vai chegar um momento em que os encarnados vão se aperceber muito mais do que isso. Nós vamos nos preocupar com indicadores, com parâmetros que são mais sutis, como, por exemplo, aquilo que a humanidade consome a nível de informação, aquilo que os habitantes desse planeta estão emitindo na atmosfera, na psicosfera. Então veja que a gente ainda tem aí um largo caminho nesse quesito de desenvolvimento da nossa maturidade no que diz respeito à percepção da bênção que esse planeta é e da grande oportunidade que nós temos. Portanto, é preciso que a gente aprenda a utilizar a água e os recursos naturais a nosso favor, estabelecendo mesmo um processo de profunda gratidão por podermos encarnar no planeta onde a natureza nos serve. Nós que ainda estamos em processo de educação espiritual, afetiva, e que muito naturalmente vamos ter os nossos momentos de tristeza, de irritação, cada vez que a gente joga na psicosfera esses elementos, o planeta se esforça para saneá-los, o próprio Sol também auxilia nesse processo, para que a gente possa ter condição, ainda mesmo que a gente seja um agente de contaminação, de respirar o mínimo possível, a fim de que a nossa encarnação possa ir se encaminhando e as estruturas que precisam existir para que a gente tenha condições de ter essa experiência no corpo também possam continuar em funcionamento. Então nós temos que ter muita gratidão pelo nosso planeta. Quando a gente está ali no meio do trânsito caótico, observa a árvore, às vezes no canteiro da pista, que foi colocada ali no meio de toda uma poluição para que ela possa fazer com um esforço hercúleo o movimento de sanear aquela atmosfera cheia de gases tóxicos. Existe algo análogo no esforço em âmbito espiritual no nosso planeta. É por isso que nós dizemos que nós recebemos sempre muito mais do que damos. Muito mais do que damos, porque não é só o que entra na nossa casa. Recurso, saúde, família. O planeta como um todo é um organismo pulsante, nos convidando ao serviço constante, sem mágoa, sem ressentimento. Imagine se a natureza se revoltasse porque nós, além de não vermos o grande trabalho que ela faz a nosso favor, tanto materialmente quanto espiritualmente, ainda destruímos esses recursos. Mas a natureza, como elemento divino, ela segue o padrão de serviço constante. O grande convite aqui
é para que a gente possa ir modificando e colaborando na manutenção dessa psicosfera saudável. Ainda que seja um trabalho de formiguinha, mas o nosso despertar, ele começa assim. Prosseguindo, vamos analisar aqui um trechinho que está lá no livro dos médiuns. Vejam que interessante quando os espíritos nos falam, no mesmo passo do que nós estamos vendo até aqui. Isso está lá no capítulo 8, itens 130 e 131, se você quiser conferir. Allan Kardec, ele vai, comentando o ensinamento dos espíritos, nos falar que a existência de uma matéria elementar única, conforme nós estamos analisando até aqui, está hoje quase geralmente admitida pela ciência. Nós estamos aqui em meados do século XIX. Vejam que no tempo de Kardec, ele já tinha conhecimento de que a existência dessa matéria elementar única era consenso entre a ciência. E que os espíritos, como se acaba de ver, ele está fazendo referência aqui a trechos anteriores do item que nós estamos analisando, a confirmam. Você pode lembrar das perguntas do livro dos Espíritos que nós trouxemos, por exemplo. Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria que, pelas transformações por que passa, também produz as diversas propriedades desses mesmos corpos, conforme nós vimos na nossa introdução. Pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar, os espíritos nos ensinam isso, que principalmente aqueles mais elevados, eles têm um poder de ação intenso sobre essa matéria primitiva, essa matéria elementar. Concebe-se que lhe seja dado não só formar substâncias, é o trabalho dos espíritos co-criadores, mas também modificar-lhes as propriedades dessas substâncias, fazendo para isso a sua vontade o efeito de reativo. E aí o que está por trás dessa ação é o que fundamenta, por exemplo, a teoria de que a água pode servir como remédio. É isso que Kardec vai avançar para explicar a partir de agora nesse último parágrafo desse slide. Essa teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo. Vejam só aonde Kardec vai chegar, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. O que é que nós estamos vendo aqui, meus amigos? Nós estamos analisando que, nesse sentido, se os espíritos são capazes de fazer uma atuação, se eles são capazes de interferir ali, colaborando na transmutação por meio de um fluido magnético que altera as capacidades, as propriedades da água, é por esse mesmo mecanismo também que a gente pode compreender, por exemplo, a ação dos espíritos quando eles auxiliam nos processos de obtenção de cura. Sempre lembrando que esse fato, tanto o da magnetização da água quanto o da cura por si, eles não dependem única e exclusivamente da vontade dos espíritos. Há que se ter
toda uma construção em que se analisam o merecimento daquele que é o necessitado daquele recurso, a capacidade do espírito de fornecer aquele recurso, a autorização divina, enfim, não é simplesmente chegar e interferir nesse processo. Mas o que Kardec está nos dizendo aqui é que essa teoria de que a partir de um elemento básico, primitivo, se formam todos os outros, é a partir dessa teoria que a gente pode compreender o fato de que os espíritos, fazendo uso única e exclusivamente da sua vontade, dos seus recursos espirituais, são capazes de mudar as propriedades da água. Ele segue explicando que esse processo se dá quando a gente está imaginando que é, por exemplo, o recurso de um encarnado, que é o magnetizador, que tem em abundância esse tipo de fluidos. Ele é auxiliado por um espírito ali desencarnado, né, do outro lado da vida, e que a partir desse processo ele vai operar essa transmutação nas propriedades da água. Então, aqui fica muito claro que o serviço, por exemplo, que a Casa Espírita oferece de água fluidificada, ele é um serviço válido que nós encontramos aqui uma fundamentação na própria obra de Kardec, nas obras básicas ali em que ele nos traz o pensamento dos espíritos. É a partir de todo esse conjunto que nós estamos vendo que dá para se compreender, por exemplo, como que na colônia Nosso Lar, esse grande rio azul, esse grande reservatório, ele vai abastecer os diversos setores de substâncias nutritivas voltadas para a alimentação ou de substâncias curativas voltadas para o tratamento. A água é esse elemento primordial que nos oferece, portanto, esse conjunto de recursos. Daí, repito, mais uma vez, a gente tirar aqui uma base de explicação nesse trecho do Livro dos Médiuns para entendermos que os espíritos podem sim, atuando a partir desse elemento primitivo, magnetizar a água, colocar na água substâncias que são as necessárias para que determinado indivíduo ou determinado grupo de indivíduos alcancem um efeito de tratamento, por exemplo, como o que nós encontramos nas casas espíritas. Prossigamos. Na obra O Consolador, nós vamos ter aqui duas perguntas que são respondidas pelo Emmanuel e que nos auxiliam na compreensão também desse fenômeno. Na pergunta 103, é questionado ao Emmanuel se no tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? Emmanuel responde que a água pode ser fluidificada de modo geral em benefício de todos, mas que também pode ser em caráter particular para determinado enfermo, e nesse caso é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo, ou seja, a água fluidificada, meus amigos, ela pode ser usada, como ela é usada na casa espírita, para o tratamento de toda aquela coletividade, aquela água que é servida, por exemplo, após a aplicação do passe, que também é um recurso do tratamento espiritual, mas ela também pode ser utilizada para o tratamento de uma pessoa. Daí que às vezes se solicita que aquele que está fazendo o tratamento espiritual leve uma garrafa individual para que ela possa ser fluidificada pela espiritualidade individualmente, atendendo às necessidades daquela circunstância, daquele indivíduo. Na pergunta 104, pergunta-se ao Emmanuel se existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura, como sejam as presenças de médiuns curadores, reuniões de vários elementos, etc. Ou seja,
Só pode haver o processo de fluidificação da água, por exemplo, se houver a presença de médiuns curadores, se estiver em determinado local, se forem determinadas pessoas específicas. E aí o Emmanuel responde: a caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de médiuns curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum pode constituir o preço do benefício aos doentes, porquanto os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem independer do concurso medianímico, considerando o problema dos méritos individuais. Como assim, Marcelo? O que isso quer dizer? Se, entre aspas, o paciente em nível espiritual tem merecimento para receber aquele recurso, ele vai na casa espírita, deixa ali um copo d'água, ou até mesmo no evangelho no lar, na sua casa, e sem que haja a presença de médiuns curadores ou condições excepcionais, a espiritualidade vai ter condições de colocar naquela água as substâncias necessárias para que aquele tratamento possa ser efetivado. Então, a partir daqui, nós vemos que os espíritos podem sim fazer esse canal, utilizando a água como um canal, um veículo, para colocarem nela as substâncias necessárias, a fim de que o tratamento espiritual que auxilia o espírito e o corpo físico possa ser efetivado. Para a gente encerrar, como última reflexão, o nosso estudo de hoje, eu gostaria de sair um pouquinho agora dos aspectos técnicos e trabalhar um lado mais simbólico, até para que a gente possa explorar, por exemplo, a explicação ali do Lísias de que são os ministros da união divina em nosso lar que têm recursos suficientes de espiritualidade para magnetizarem a água. Muito bem. No Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ter a famosa cena do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aqui nós estamos também nos referindo à água. E aí eu te convido a fazer uma reflexão nesse ponto, porque ele pode jogar uma luz diferente para o sentido da água, que vai além da água como veículo para substâncias de tratamento ou alimentação, como nós encontramos em nosso lar. Resumindo aqui está resumido, não está o trecho todo. Jesus solicita à mulher samaritana que possa dar a ele algo para beber, no caso a água do poço. Naquele tempo, samaritanos tinham uma rixa com os judeus. E aí a mulher, por isso, se espanta e diz: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus responde o seguinte: Jesus, que era independente desses preconceitos do seu tempo, estava acima desses preconceitos, responde: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vejam que resposta misteriosa de Jesus. Se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, ou seja, se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria água viva. A mulher responde algo confusa o seguinte: Senhor, nem tens vasilha e o poço é profundo. Portanto, donde tens a água viva? O que a gente nota aqui, meus amigos? Que a mulher está falando de água material. Água como substância para matar a sede.
Jesus está extrapolando o significado da água, colocando-a como algo que é essencial para a vida como um todo. Porque todos nós temos sede, além da sede do corpo. Todas as nossas decepções, a nossa solidão, tudo aquilo que nós vivenciamos que nos afeta de alguma forma, fala dessa sede que nós trazemos com relação a essa água viva, que de certa forma, essa fonte de amor inesgotável que nós encontramos em Deus e em Jesus como sendo aquele que veio nos ensinar o que fazer para matarmos essa sede. Jesus contra-argumenta com a confusão que a mulher samaritana está fazendo entre a água que ele está oferecendo e a água do poço, dizendo que todo aquele que bebe da água do poço terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Ou seja, aquele que bebe da água que Jesus oferece, ele está saciando essa sede do coração e ele vai ser, vejam que curioso, assim como a água, um veículo de consolo, de esclarecimento, de bênçãos a todos aqueles que o rodeiam como Jesus o é. É como se a gente se transformasse, quando a gente alcança esse patamar, também, assim como a água, num elemento que universalmente é um condutor de paz, de bênçãos, de luz, de amorosidade. Diante da argumentação de Jesus, a mulher, ainda confusa, diz: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar água. É como se ela estivesse dizendo assim: nossa, se essa água que eu beber, ela vai matar a minha sede para sempre, eu preciso dela para ontem, porque todo dia eu tenho que subir aqui nesse poço que é longe de casa, embaixo do sol, carregar balde, enfim. Essa dificuldade, meus amigos, por que eu trouxe esse trecho? Essa dificuldade da mulher samaritana, ela é, de certa forma, a nossa dificuldade no que diz respeito aos recursos espirituais que nós temos ao nosso dispor. Às vezes a gente quer a cura imediata, às vezes a gente quer saciar algo imediato. A gente vai na casa espírita, coloca ali a água para fluidificar e a gente acha que só aquela água, sem a nossa mudança íntima, é suficiente para que a gente possa alcançar algum tipo de cura, algum tipo de transformação. Mas se os ministros, melhor dizendo, da união divina, ali no ministério da união divina, são os únicos capazes de magnetizar essa água, nós podemos inferir que eles já entenderam algo mais próximo do que Jesus está falando. Que eles já têm recursos individuais para doarem fluidos, para serem eles mesmos multiplicadores desses recursos que são inesgotáveis da parte de Deus e que todos nós podemos aurir. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou te convidando? Além de toda essa reflexão da água que nós estamos fazendo aqui, como veículo de tratamento espiritual, consequentemente de tratamento físico, quando há merecimento, é preciso que a gente reflita que há uma água superior. Há essa água viva a que Jesus se refere. E de que todo o nosso atrapalho com relação ao equilíbrio do nosso planeta, do nosso corpo, que é 70% água, fala dessa sede maior que nós temos, dessa sede maior que nós trazemos. E que além de
cuidarmos dos recursos hídricos naturais e de aprendermos aqui com André Luiz e Lísias que no mundo espiritual a água também é um veículo importantíssimo, é preciso que nós identifiquemos se nós não temos essa sede inesgotável. É preciso que a gente se coloque numa posição de avaliar o que nós estamos emitindo para a psicosfera da nossa casa, do nosso planeta, do nosso bairro, do nosso trabalho. Como que nós estamos lidando com isso? Porque indivíduos muito perturbados, por exemplo, eles falam dessa sede de amor, de equilíbrio, que Jesus é o modelo, a referência para nós identificarmos o que precisamos fazer para conseguirmos beber dessa água. É todo um movimento interior de renúncia, de trabalho do egoísmo, do orgulho, que vai nos fazer bebermos essa água e sermos uma fonte dela jorrando para a vida eterna. Avalia, portanto, naquele exercício que a gente fez com relação à atmosfera do teu lar, que, como nos diz Lísias, alcança a água que está aí posta. Avalia como que anda o matar dessa sede, que não é a sede só da água, que é a sede de compreensão, que é a sede muitas vezes de uma conversa, que não é muitas conversas, mas que são uma pequena conversa com o cônjuge, com o filho, que quando inspiradas em Jesus vão matar essa sede superior, porque nós vamos ser nesse momento veículos de amor e vamos estar contribuindo para que, saneando a psicosfera da nossa casa, a água, o alimento que está posto aí também possa ganhar em qualidades espirituais. O que nós estamos querendo dizer é que há uma relação entre os fluidos que vão na água e a nossa vida mental. E que o nosso corpo, sendo água, para que ele possa estar saudável, a gente precisa avaliar o nosso mundo mental, como Jesus está nos falando aqui. É preciso que a gente beba nessa água, que não é nem a água do mundo físico, nem a água de nosso lar, mas uma água de amorosidade. Uma água daquele que está ganhando em consciência, em lucidez espiritual. Para fazer isso, a gente precisa se debruçar sobre os ensinamentos de Jesus, estudá-los e buscarmos viver no esforço diário de vivência desses ensinamentos. Nós vamos percebendo que muitas das nossas sedes elas vão se calando, elas vão sendo dessedentadas, a gente vai entendendo esses mecanismos da amorosidade, vamos conseguindo por pequenos exercícios, como por exemplo o de ouvir mais, a gente vai conseguindo nos conectar com essa fonte superior e abastecer os corações que vivem conosco. O nosso convite, portanto, para você em todo esse bate-papo que a gente teve aqui sobre água, sobre matéria, é para que isso possa redundar em uma nova vivência, para que a gente possa estar vigilante, não somente se a água da nossa casa está sendo tratada do ponto de vista físico, mas se nós habitantes estamos conseguindo matar a nossa sede de convivência, de amorosidade, de evangelho, de paz, fazendo assim com que a água material agora da nossa casa ganhe em qualidade, seja materialmente falando ou espiritualmente falando. Essas são as reflexões que a gente deixa no nosso episódio de hoje. Deixa aí, mais uma vez, a gente solicita sempre a tua sugestão, os teus comentários, as tuas dúvidas, que eles vão ser respondidos na nossa próxima live no primeiro sábado de setembro. Um abraço a todos, que Deus nos acompanhe e que nos mantenha conectados com essa fonte superior dessa água, que é uma água de vida, que é uma água de tudo aquilo que nós precisamos beber para estarmos em paz. Até o próximo episódio.